Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, como sempre nos últimos meses vamos começar por falar sobre a Ucrânia. Na Ucrânia, ou da Ucrânia, aparentemente os cereais já estão a começar a sair e a chegar com a facilidade possível à Turquia. Como é que tem visto esta semana naquele cenário de guerra, embaixador? Logo, António, esse, digamos, é o aspecto que eu acho mais marcante desta semana, isto é, a circunstância de ter sido possível, graças à intervenção da ONU e graças à intermediação da Turquia, criar uma saída àquilo que era o embargo que estava a ser feito aos cereais ucranianos. Embargo esse que a Rússia estava, de certa maneira, a apagar no plano da sua própria imagem internacional, tendo em atenção o impacto que a não saída desses cereais estava a provocar em vários países do mundo, com consequências dramáticas na sua segurança alimentar. Países esses que, curiosamente, eram aqueles países em que a Rússia até espera poder ter, eu não diria um apoio, mas de certa maneira alguma tolerância relativamente à sua postura internacional. E, portanto, para a Rússia funcionava em sentido contrário a isto. E, portanto, a Rússia quis fazer, digamos, dar a ideia de que estava a ceder a um pedido internacional, nomeadamente através das Nações Unidas, e também, de certa maneira, também abrir o caminho àquilo que é a própria exportação, quer de cereais russos, quer de fertilizantes russos, que estava a ter dificuldade em fazer, em virtude daquilo que eram as dificuldades criadas em termos de barcos, de bancos e de seguros. Bom, vamos ver se isto corre bem, as coisas são muito lentas e aparentemente isto é uma gota d'água num oceano de fome que existe já em várias partes do mundo. Este é o aspecto, eu diria, mais importante, eu diria até mais prometedor ao longo destes dias. No terreno da guerra, nota-se claramente um efeito favorável às forças ucranianas do fornecimento de material de guerra mais sofisticado, em particular os lança-foguetes HIMARS, que estão a ter resultados, ao que se diz, mas enfim, aqui nós temos informações de natureza contraditória e em termos de guerra devo confessar que não acredito em nenhumas, mas aparentemente, pela quantidade de informação que existe, parece apontar para que os russos estejam a ter problemas, nomeadamente na parte sul do país, em sustentar algumas posições, dada a eficácia destes lança-foguetes que conseguem atacar posições com grande precisão, muito para trás das próprias linhas de defesa. E isso pode, se vier a confirmar-se, pode alterar a sorte da guerra, isto é, pode criar à Rússia uma situação muito difícil no sul, que era a zona, apesar de tudo, mais fraca, porque era onde ela não tinha concentrado forças, em particular depois da tomada de Mariupol. A Rússia estava voltada para o leste, para o Donbass, para a retomada completa de Donetsk e Lugansk, e agora aparentemente está a trazer tropas outra vez para o sul, em função das dificuldades criadas, quer em Kherson, em particular, quer em Zaporizhia, que era outra zona que a Rússia tinha pensado tomar. É preciso perceber também que Kherson e Zaporizhia eram duas potenciais novas repúblicas que a Rússia estava a pensar fazer, e nós já aqui falámos daquele projeto russo de, no fundo, depois transformar essas novas repúblicas em novos membros da Federação Russa, como já é o caso hoje da Crimeia, o que traria esses países, esses novos países, que só a Rússia reconhecia, no fundo para dentro da Rússia, tornando depois qualquer ataque a esses países uma espécie de ataque internacional ao próprio território russo. Esta nuance em matéria de direito internacional era aquilo com que a Rússia estava a pensar fazer. Há sinais de várias coisas. Há sinais de que continuam as dificuldades no campo russo, nomeadamente em matéria de militares, dificuldades de recrutamento de militares, uma certa rejeição na capacidade de ir buscar gente a várias partes da Rússia, mas também há sinais ao contrário, por exemplo, dentro da Ucrânia, em que há rumores
de que haverá uma dificuldade da própria relação entre o governo de Kiev e o governo de Washington, na leitura estratégica das coisas. Nós não sabemos se isto tem algum fundamento, também não sabemos se as crises dentro da Rússia têm fundamento. Nós vivemos num mundo de sombras, feito de notícias, e como é sabido em termos de intelligence, as notícias só se tornam informações a partir do momento em que possam ser confirmadas. E aqui há muito poucas maneiras de nós confirmarmos as notícias sobre o que se passa na Ucrânia, porque elas estão misturadas com as chamadas fake news, que têm a ver com a propaganda que ambos os países fazem. Já agora também, para fechar, eu diria que esta semana também foi marcada pelo surgimento da mulher do presidente Zelensky, do próprio presidente Zelensky, numa reportagem na Vogue Internacional, que dividiu as opiniões. Há pessoas que acharam que era um pouco escandaloso, numa fase destas, estar, digamos, a aparecer em uma revista glamourosa. Há pessoas que acham que não, que esta é uma maneira de mostrar que, apesar da guerra e de uma forma tida como sóbria, é importante que a família presidencial se mostre em vários espaços internacionais. De que lado é que se coloca, Sr. Embaixador? Eu não me coloco em nenhum dos lados, António, porque cada um lê as coisas como quer. E se a eficácia, só lhe digo, se a eficácia desta ação funcionar em favor da causa ucraniana é uma ação positiva para a Ucrânia, se a eficácia desta ação, se esta ação acabar por ser vista por alguns setores como demasiado populista, isto acabará por afastar alguns setores internacionais. O que eu acho é que o mundo acaba por ficar sempre polarizado, não necessariamente em função da bondade da ação, mas em função do lado em que já está. E, portanto, as pessoas leem isto porque eu às vezes sinto tentado a perguntar-me se o presidente Putin e a mulher fizessem uma reportagem destas para a Vogue, os comentários seriam tão positivos como foram para alguns dos lados. Não eram, com certeza, o que significa que, portanto, que a ação não é em si indiferente daqui por lado em que as pessoas estão, mas isso é legítimo, faz parte da ordem internacional. Claro. Uma das possibilidades que nas próximas semanas parece ter alguma consistência é um encontro entre Sergei Lavrov e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Acha que isto é também uma forma de a Rússia admitir que alguma coisa está a falhar no seu plano inicial? António, foi Antony Blinken quem não quis encontrar-se com Sergei Lavrov na reunião do G20. Exato. O que significa que este gesto, que me parece um gesto positivo, e que também, no fundo, acaba por se ligar a um anúncio feito por Biden, no sentido de querer o regresso da Rússia ao mecanismo de controlo de armas nucleares, prova que é preciso manter estes canais abertos, independentemente das divergências. E por isso mesmo, tudo o que possa fomentar o diálogo, mas aí eu devo confessar que é uma doença de natureza profissional, tudo o que possa fomentar o diálogo entre as partes, a meu ver, é positivo. E, portanto, o encontro entre Lavrov e Blinken, por muita conflitualidade que possa gerar internamente, é sempre uma forma de manter abertas as portas, e é essa a única maneira de nós sairmos de uma guerra. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o segundo tema, até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para falarmos um pouco sobre a viagem de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Congresso dos Estados Unidos, a Taiwan. Houve uma grande controvérsia relativamente à possibilidade desta viagem se realizar. A viagem propriamente dita esteve quase para não se realizar. Demonstrou que há aparentemente, algum desentendimento entre a Presidente da Câmara dos Representantes e a própria Casa Branca, uma vez que aparentemente o Presidente Joe Biden aconselhou vivamente Nancy Pelosi a não ir a Taiwan. A Presidente, acabou por ir. Que leitura é que faz de toda esta novela, digamos, que uma vez que durante quase uma semana
ninguém conseguiu ter a certeza que a responsável política democrata iria ou não a Taiwan, e pergunto-lhe também, embaixador, se isto já é o lançamento, mais do que uma questão que tem a ver com a agenda internacional, já é uma forma de explicar aos norte-americanos que a China continua a ser o centro da agenda e, portanto, nessa medida seria também uma questão que tem mais a ver com as eleições de novembro do que propriamente com o que quer que seja na área internacional. Já eu tenho uma tendência para procurar não ler à letra aquilo que se passou, isto é, o conflito entre Nancy Pelosi e Joe Biden sobre a ida da primeira a Taiwan não me parece uma história muito bem contada, isto é, eu sei que claramente Joe Biden e os militares também tinham dito que preferiam que Pelosi não o fosse, mas eu acho que para o Partido Democrático americano, a setores do Partido Democrático americano, que sabem que esta questão chinesa é uma questão que toca fundo muitos setores republicanos e democráticos, era preciso estar com um pé num lado e com um pé no outro. E portanto, eu acho que, para utilizar uma velha expressão que se costumava, que em Portugal se utiliza, eu acho que Joe Biden fez de PID bom e Pelosi fez de PID mau, polícia bom e polícia mau, como nós dizíamos no passado. E, portanto, Pelosi quis manter aquilo que é a sua consistente posição anti-chinesa, fortemente marcada ao longo dos anos, que teve a ver com a presença em Tiananmen, depois dos acontecimentos de Tiananmen, da sua ida ao Tibete e de um conjunto de declarações que ao longo dos anos tem vindo a fazer, que no fundo dão consistência à dimensão mais guerreira, digamos, dentro do Partido Democrático face à questão chinesa. Joe Biden é um homem da realpolitik, é um homem que, não obstante ter tido posições muito fortes relativamente à China, tem naturalmente que gerir o Estado. E, portanto, disse aquilo que é verdade, eu não posso proibir que o presidente do fundo da Câmara dos Deputados vá, nós somos um país democrático e temos essa separação de poderes, coisa que a China se calhar não perceberá, mas dirá, e disse, eu preferia que ela não tivesse ido. E Pelosi foi. Vamos ver que consequências é que isto vai. No momento em que estamos a gravar este programa, nós não temos nenhuma indicação ainda relativamente a qualquer reação chinesa, embora os chineses tenham feito, quer na conversa com Joe Biden, quer posteriormente numa declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros, tenham feito uns alertas relativamente a consequências que isto poderia ter. Vamos ver que tipo de consequências, esperamos que não de natureza muito radical. Mas isto, volto a dizer, isto é uma questão que se prende com um tema profundamente transpartidário nos Estados Unidos, a questão da China. Eu estava há dias a pensar, estava a ler um livro antigo, americano, e que dizia as nossas ameaças, a Rússia, a China, etc. Bom, o livro era antigo, porque as nossas ameaças nunca são a Rússia e a China, as nossas ameaças agora para os americanos são a China e a Rússia. A ordem é esta, independentemente até do que aconteceu e do que está a acontecer na Ucrânia. A China é verdadeiramente o adversário. A China está lá como adversário, está nos think tanks americanos como adversário desde o final dos anos 90. Só a deriva provocada pelo 11 de setembro é que criou uma distração, digamos, à opinião pública americana e aos próprios líderes americanos nesta matéria para o Médio Oriente. Mas a China regressou, e regressou em força, porque é económica, militar, em termos de utilização dos mares, etc., o verdadeiro adversário. Mais do que isso, como Joe Biden, aliás, tem vindo a sublinhar, é o verdadeiro adversário em matéria de valores, porque a China representa aquilo que é a definição de uma política autocrática com um desprezo objetivo pelas regras da democracia como a concebemos no Ocidente. Joe Biden representa, e tentou representar, nós já falámos aqui a quanto da Cimeira das Democracias, representa precisamente o contrário. Portanto, há dois mundos aqui em contraponto. E quando os dois mundos em contraponto se encontram, digamos, em níveis relativamente aproximados, como está a acontecer hoje em função da subida do poder da China, os próprios valores começam-se a aproximar.
disse, mas nós estamos do lado de cá, claro que sim, mas há países que se sentem vinculados a uma postura mais autocrática. E, portanto, e daí não é de admirar que a China esteja hoje ao lado da Rússia, ao lado do Irão, e provavelmente ao lado de outros países mais autocráticos que não se revêem num mundo polarizado por uma ordem dominada pelos Estados Unidos. E, portanto, esta é a grande questão que aí está, no fundo, como pano de fundo, para além das questões económicas. No caso de Taiwan, António, vale a pena dizer o seguinte: também aqui há uma diferença de perspectiva em relação ao direito internacional. A China, com a cumplicidade dos Estados Unidos, e bem, nos anos 70, foi definida a política de uma só China, e os Estados Unidos disseram só há uma China, Taiwan não é independente. E convém continuar a dizer que Taiwan não é um país independente, não está nas Nações Unidas, é reconhecido por muito poucos países do mundo, mas ficou estabelecida uma espécie de chamada ambiguidade estratégica relativamente ao modo como os Estados Unidos iam dar garantias de que Taiwan não seria invadido pela China, e que um dia, se houvesse uma reunificação, essa reunificação far-se-ia por consenso. Nós já sabemos que o consenso é praticamente impossível ao que se viu, e assistimos nos últimos anos a uma retórica agressiva por parte da China, como que a apressar o timing de retomada de Taiwan. Temos que olhar isto num calendário em que já tivemos Hong Kong, em que já tivemos Macau, em que o Tibete a coisa já arrumou, e portanto Taiwan está à espera do que possa acontecer. E o mundo ocidental também se pergunta o que é que os americanos farão. E esta também é uma dúvida que continua a pairar. A China, por exemplo, em relação ao espaço, ao chamado Estreito de Taiwan, a China continua a considerar que aquilo não são águas internacionais. Ora bem, não é só os barcos de Taiwan que ali andam barcos americanos, andam barcos de vários países do mundo. E não é indiferente para o mundo que considera que aquilo são águas internacionais, que a China um dia diga agora já não passa aqui ninguém. Claro. Aí ficamos de facto num conflito. A China ainda não foi tão longe quanto isso. Este é um terreno complicado este ano, porque é um terreno em que Xi Jinping tem um congresso do Partido Comunista Chinês em que quer ser, digamos, reeleito. É um ano menos bom para a economia chinesa, tendo em atenção que a chamada política do Covid-0 acabou por ter um efeito negativo relativamente ao crescimento da economia chinesa. E é um ano em que também para Joe Biden há uma deadline importante, que são as eleições de novembro. Eleições essas que, naturalmente, poderão ter um impacto negativo naquilo que seja o futuro, quer do Partido Democrático, quer do próprio Joe Biden. Portanto, estamos aqui num momento em que os dois protagonistas, no fundo, não são inocentes relativamente ao efeito a tirar desta visita. Vamos ver, esperamos é que não haja decorrências de natureza militar ou de segurança que a possam afetar. Uhum. Permita-me que lhe faça uma pergunta apenas indiretamente relacionada com esta questão. Num programa anterior já chegámos a falar do facto de a aura da vice-presidente Kamala estar um pouco apagada. Acha que isto também é uma forma de Nancy Pelosi se colocar, vamos dizer assim, em bicos de pés para a possibilidade de vir a ser candidata dos democratas à presidência dos Estados Unidos em 2024? António, eu não queria incorrer naquilo que o politicamente correto chama o idadismo. O idadismo é o jogar com a idade das pessoas para efeitos de quaisquer tipo de comentários. Mas Nancy Pelosi tem mais de 80 e tal anos. E nós estamos hoje em dia a caminhar nos Estados Unidos para aquilo que nós assistimos no passado no Partido Comunista da União Soviética e para aquilo que também já era uma tradição no bureau político do Partido Comunista Chinês. Eu sei que para séniores, e eu estou nesse terreno à vontade, é uma boa notícia que os nomes possam ser falados aos 80 e tal anos para novo presidente americano. Mas creio que Nancy Pelosi tem a certeza que o seu futuro é retirement. Apesar de, eventualmente, se Donald Trump for o candidato republicano, claro, as idades serem muito semelhantes, não é? É verdade, não é verdade. Nós entraríamos aí num registro que não era muito comum nos políticos, tendo em atenção que a maioria dos políticos, por exemplo, na Europa, está hoje na casa dos 40, 50 anos. É um pouco estranho que a classe política só consiga produzir pessoas mais séniores nos Estados Unidos, onde isso não era muito vulgar. Muito bem, vamos fazer então aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.
Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos até a Itália, onde a crise política segue, pelo menos por mais um mês, até às eleições de setembro, numa altura em que aparentemente a direita e a esquerda, cada uma do seu lado, tentam criar coligações, mesmo que informais, para se apresentarem ao eleitorado italiano. Aparentemente a coligação de direita é mais simples, direita e extrema-direita é mais simples, a esquerda nestas coisas de coligações costuma ser um bocado mais baralhada, e no meio disto tudo temos Mário Draghi a tentar colocar o dedo nas frinchas por onde se vai escapando a água da democracia italiana. Como é que tem visto todo este cenário naquele lugar do mundo, embaixador? António, devo dizer que com alguma preocupação relativamente à estabilidade futura das soluções que possam sair das eleições italianas. Claro. Não é apenas a questão de haver uma coligação de direita que muito provavelmente pode formar-se e formar governo, com as consequências que isso possa ter para o papel da Itália na Europa. É preciso não ser ingênuo. A Itália não é a mesma com Mário Draghi ou com Meloni. Portanto, a credibilidade e o prestígio... Os juros da dívida também não são os mesmos, com certeza. Como? Os juros da dívida soberana também não vão ser os mesmos. Não serão os mesmos. É preciso ver que foi a credibilidade de Mário Draghi que permitiu à Itália ter o maior cheque no programa de reconstrução e resiliência, claro, que aí vem, e cujo segundo cheque estava para ser discutido até ao final do ano. É completamente diferente para a Itália ter um governo de frente nacional, em que só estava fora o partido de Meloni, o Fratelli d'Italia, ou agora encontrar-se precisamente na titularidade da presidência do governo, o único partido que estava de fora, que era o partido de Giovanni Meloni. Portanto, estamos aqui num tempo de ruptura, e isso não é indiferente para aquilo que é o papel que a Itália ambiciona, legitimamente, a meu ver, ter. A Itália é um país do G7, a Itália é um país que tem um papel importante e teve sempre um papel ao lado da França, da Alemanha e também do Reino Unido, quando o Reino Unido estava dentro da União Europeia. Neste momento, com a saída de Mário Draghi, as coisas vão ser muito diferentes. Por outro lado, esta coligação é uma coligação que tem em si uma rejeição àquilo que era, digamos, a política anterior, imagina-se que sim, porque não é muito claro também o que é que une e o que é que separa aquelas pessoas. Tem três componentes complicadas. Meloni, que é por um lado alguém que vem da juventude neofascista, foi aliás da juventude neofascista do MSI, de Giorgio Almirante, do que aí sucedeu, da aliança que lhe sucedeu, deu instruções aos simpatizantes do seu partido para evitarem estender o braço na saudação romana ou fascista, como se queira chamar, e tem uma política profundamente anti-imigração, que é aquela, aliás, que lhe rendeu alguns votos. Foi, volto a citar, o único partido que não quis ficar na coligação com Draghi. Depois temos dentro dessa mesma coligação, esperando mais uma vez ter uma oportunidade, a Liga de Salvini. Salvini vai ser um opositor claríssimo de Meloni, porque Salvini tem um projeto para o país. E em terceiro lugar, ainda remanescente, e enfim, podemos ligar ao ponto anterior, remanescente em termos da presença na senioridade política, temos uma vez mais a Força Itália de Berlusconi, que é um terceiro fator aí. Há uma divergência grande entre Meloni e Salvini. Meloni é profundamente atlantista e favorável à intervenção que Draghi protagonizou na Ucrânia. Como é sabido, Salvini tem uma ligação pessoal a Putin e é muito reticente relativamente a esse apoio. Ambos são anti-europeístas, coisa que o terceiro partido, a Força Itália, não era necessariamente anti-europeísta, e tem havido inclusivamente dissidências e há pessoas a sair da Força Itália nesta altura. À esquerda é um velho problema, como o António disse, o Partido Democrático, que é no fundo o velho Partido Comunista e que hoje é um Partido Social Democrata, está a tentar encontrar por onde
por onde se agarrar para poder ter uma alternativa de governo no caso dos eleitores irem por aí. E é quem é que se está a agarrar? Curiosamente, ao Cinco Estrelas, que é precisamente o partido que, através de uma crise política artificial, fez cair Draghi. Exato. Portanto, isto mostra bem uma certa, eu não digo insanidade, nós temos que ter respeito pelas opções políticas dos dirigentes eleitos e com legitimidade em Itália. Mas a circunstância de nós estarmos digamos, a criar uma possibilidade de uma grande crise na Itália, e em particular de uma grande crise para a Itália no plano internacional. Mas enfim, só podemos esperar o melhor. Que repercussões é que lhe parece que, bom, em setembro, depois das eleições, alguma coisa vai ter que ser decidida, como é evidente. Suponho que não haverá nessa altura possibilidade de haver lugar a um governo tecnocrata, até porque o Presidente da República Italiana aparentemente não acha muita piada a esse tipo de soluções. Se o país se mantiver extremamente dividido e, portanto, for difícil de governar, que repercussões é que isto pode ter para a própria União Europeia? Pode ter o abafar da voz da Itália. E, portanto, há dois países na União Europeia que já se estão com problemas próprios, mas que no fundo são a força, o eixo essencial da política europeia, que é a França e a Alemanha, que têm problemas próprios. No caso da França, porque o presidente está em minoria no seu próprio parlamento; no caso da Alemanha, porque o líder da coligação, digamos, tem uma capacidade de gestão da própria coligação muito problemática, e tudo aquilo que tem a ver com a mudança quase tectónica em matéria de defesa, em matéria da própria relação com os países mais a leste, está a ter efeitos nos eleitorados, e portanto Scholz não é hoje um líder à vontade. Isto, aliás, tem tido uma consequência muito evidente, que é a subida digamos, em termos operativos, da Presidente da Comissão Europeia, que transforma a Comissão Europeia numa espécie de novo Conselho em matéria de gestão da União. Hoje em dia nós estamos a assistir a uma subversão objetiva daquilo que é a letra dos tratados, uma espécie de um golpe de Estado sereno, eficaz no plano prático, desde o tempo da pandemia até à questão do apoio à Ucrânia, mas que a prazo, à medida que os países perderem este choque emocional que lhes é dado pela situação ucraniana e começarem a ter que gerir internamente os efeitos ao nível das opiniões públicas, do custo de vida, da inflação, do desaparecimento de verbas e de recursos para as suas políticas públicas, e a noção de que os estão a canalizar para uma guerra num país alheio, pode ter dificuldades, a Europa ter dificuldades, e aí a própria posição da Presidente da Comissão Europeia pode vir a fraquejar. E nessa altura não teremos da parte do Conselho uma liderança forte alternativa. E isto é preocupante, e esta crise italiana, a meu ver, contribui para isso. Claro. Voltaremos com certeza a este tema depois das eleições italianas. O programa Arte da Guerra fica por aqui. Continua a acompanhar este e outros temas nos podcasts e nos vídeos que encontra nas redes sociais do Jornal Económico e também nos seus sites. Obrigado, até à próxima semana.